Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E hoje nós vamos estar meditando nas referências do capítulo 21, né? Ontem nós fizemos nosso vídeo no capítulo 22, porque faz parte do contexto, né? A mensagem completa, ela é o capítulo 21 e o 22 na leitura, né? Agora as meditações, nós ficamos devendo para os irmãos a meditação nas referências, tá bom, irmãos? A meditação nas referências do capítulo 21, vamos fazer ela hoje, tá bom, tá? Então nós vamos fazer aqui, a partir desse momento, a leitura do capítulo 22, mas com as leituras começando desde o capítulo 21, tá certo? Né? Louvado seja Deus, aleluia, Jesus, né? E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo caminho direito, e chegamos a Cos. No dia seguinte, a Rhodes, e de onde passamos a Pátara. E achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Indo já à vista de Chipre, deixando à esquerda, navegamos para a Síria, e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. E postos de joelhos na praia, oramos, e saudando-nos uns aos outros, subimos ao navio, e eles voltaram para casa. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida, e, havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só para dizer Jesus, a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Mnason, natural de Chipre, discípulo antigo com quem havíamos de hospedar-nos. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. No dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E, havendo-o saudado, contou-lhes minuciosamente o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: Bem vês, irmão,
quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei, e já cerca de ti foram informados que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois, em todo caso? É necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 varões que fizeram voto. Toma estes contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça. E todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disto observem, mas que só guardem do que é sacrificado aos ídolos, né? E do sangue, e do sufocado, e da prostituição. Vamos repetir essa afirmação desse versículo aqui, né? Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nos havemos escrito e achado por bem que nada disto observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da prostituição. Ou seja, a recomendação dos apóstolos que eles se guardassem desses 4 males terríveis, esses 4 grandes males, né? Mas que não tocasse mais no assunto de circuncidar ou não circuncidar, né? Deixasse isso a critério de cada um, né? Não tocasse nesse assunto, mas que fizesse que focasse nesta recomendação, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da prostituição. Então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação. E ficou ali até se oferecer em favor de cada um deles a oferta. Quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: varões israelitas, acude. Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo, e contra a lei, e contra este lugar. E demais disto, introduziu também no templo os gregos, e profanou este templo, este santo lugar. Porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo, e pegando de Paulo o arrastaram para fora do templo. E logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Este, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles, e quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias, e lhe perguntou quem era e o que tinha feito. E na multidão uns clamavam de uma maneira e outros de outra,
mas como nada podia saber ao certo, por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão. Porque a multidão do povo o seguia, clamando: mata-o. Aleluia, Pai. E quando iam introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes desses dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas Paulo lhe disse: na verdade, eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E, havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo e, feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo: aleluia, Pai. Varões, irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões também tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ora, aconteceu que, indo eu já a caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu respondi: quem és tu, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Aleluia, Pai. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora ouvi. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Aleluia, Pai. E agora, por que te detens? Levanta-te. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Levanta-te e batiza-te, e os teus pecados. Levanta-te
e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte, e guardava as vestes dos que o matavam. E disse-me: vai, porque hei de te enviar aos gentios de longe. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. E ouviram-no até esta palavra, e levantaram a voz, dizendo: tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. Aleluia, Pai. E clamando eles, arrojando-se de si as vestes, e lançando o pó para o ar, o tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele. E quando estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: dize-me, és tu romano? E ele disse: sim. E respondeu o tribuno: eu com grande soma de dinheiro alcancei este direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou de nascimento. E logo dele se apartaram os que haviam de examinar. E até o tribuno teve temor quando soube que era romano, visto que o tinha ligado. Aleluia, Pai. No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou vir os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, o apresentou diante deles. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, vamos partir de imediato já para as referências do capítulo 21, porque devido ao capítulo 22 fazer parte do mesmo contexto, então foi necessário fazer a leitura completa, né? Mas eu estou devendo aos irmãos a leitura das referências do capítulo 21, né? E aí nós vamos focar hoje, então, na meditação das referências do capítulo 21, e amanhã nós estaremos focando nas referências do capítulo 22, para que nós tenhamos um total aproveitamento, né? Ou pelo menos um grande aproveitamento das referências, que é de fundamental importância, porque a Bíblia comum, todo mundo tem a Bíblia comum, mas a Bíblia de estudo pentecostal, revista e corrigida por João Ferreira de Almeida, né? É bem menos pessoas que tem, bem menos gente, né? E o Senhor Jesus disse que a palavra dele é importante que seja pregada de maneira que todos entendam. Então, todos não é alguns, todos é tudo. Então, aqueles que não têm a Bíblia Pentecostal de estudos, então eles não têm referência na Bíblia deles, né? Então, para isso eu faço a leitura completa das referências, repetindo, às vezes, até mais do que eu faria na igreja. Na igreja também faço isso, para que haja um perfeito entendimento. Mas aqui estou fazendo isso para que o aproveitamento seja o melhor possível. Amém, irmãos? Então, nós vamos passar já para as referências aqui do capítulo 21, né, que trazem o desfecho
desses acontecimentos todos que deu lá até quase chegar no capítulo 22. Ou pelo menos a leitura do capítulo 21 inteira, né, está no 21, né, e às vezes tem alguma coisa também do 22, mas é necessário ser dessa forma, para que haja um perfeito entendimento e aproveitamento daqueles que nos ouvem. Amém, irmãos? Capítulo 21, versículo 4. Pelo Espírito que não subisse a Jerusalém. Ou seja, o que aconteceu? E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo a caminho direito, e chegamos a Cós. E no dia seguinte, a Rhodes, de onde passamos a Pátara, e achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. E indo já à vista de Chipre, deixando à direita, à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subissem a Jerusalém. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E havendo passado ali aqueles dias, seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. E postos de joelhos na praia oramos, e saudando-nos uns aos outros, subimos ao navio. E eles voltaram para casa. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida. E havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos ali com ele. Paulo foi revelado pelo Espírito que não subisse a Jerusalém, né? E aqui a referência diz o seguinte: pelo Espírito, aqui significa por causa do Espírito que o dissera. Ó Espírito Santo, o Espírito Santo não estava proibindo Paulo de ir a Jerusalém, pois era da vontade de Deus que ele fosse. Verso 14, capítulo 23, verso 11. Deus, porém, estava dando a Paulo um aviso, que muito sofrimento o aguardava na sua ida para lá. Provavelmente, o Espírito disse aqui em Tiro, o mesmo que dissera em Cesareia. Versos 8 e 14. 8 ao 14. Paulo, porém, estava decidido e disposto até mesmo morrer por amor do Evangelho. Versos 10 e 14. E aqui nós vemos nessas referências, irmãos, que a revelação que Paulo recebeu aqui, né, foi a mesma que ele recebeu na cidade anterior. Até porque o espírito de revelação é o mesmo espírito, a palavra de Deus afirma, né, que é um mesmo espírito que revela a todos, né? Então, de modo que não era duas revelações diferentes, ou a mesma revelação dada por dois espíritos diferentes, e sim pelo Espírito Santo do Senhor, né? Então, a palavra aqui afirma que a revelação do Espírito Santo, o Espírito Santo não está falando para ele, você não vai subir a Jerusalém, porque se você subir vai te acontecer, você vai ser preso, vai ser atado, aí vai ser entregue aos gentios, né? O Espírito estava apenas alertando, ou seja, instruindo Paulo, que ele iria, mas que ele iria passar por essas tribulações todas lá. É isso que a referência afirma, né? Atos capítulo 21, versículo 9. Filhas
que profetizavam. Esse versículo 9 fala exatamente das filhas de Filipe que profetizavam. E ela traz aqui uma explicação interessante, né? Para que não haja confusão de entendimento de todos aqueles que, ao se deparar com esta palavra, principalmente aqueles que não têm a Bíblia de estudos para poder para ir na referência e conferir. Porque é muito importante, quando você está lendo a palavra de Deus, numa Bíblia que não é de estudo, e você tem também é de estudo, mas você está lendo naquela Bíblia costumeiramente que você lê todos os dias. Aí você se depara com alguma coisa que você fica em dúvida na interpretação. Porque nós que pregamos a palavra de Deus, né, nós interpretamos a palavra de Deus pelo Espírito Santo. Nós lemos e entendemos porque o Espírito Santo do Senhor nos revela, ele nos dá o entendimento daquilo que nós acabamos de ler. Por isso que as pessoas ímpias leem a Bíblia e falam que não entendem, né? Leem e não entendem, porque elas não têm o Espírito Santo para dar a elas o entendimento, né? E principalmente o sétimo dom espiritual que eu falo muito, que é o dom do discernimento, né? Mas o dom do discernimento é para discernir os espíritos, né? E não a palavra de Deus que nós lemos, né? Porque para ler a palavra de Deus nós já temos o Espírito Santo. Agora, os dons espirituais, aí a pessoa tem que ter realmente os dons espirituais específicos para poder ter um perfeito entendimento. Senão não vai entender, não vai ter as revelações, não vai interpretar as revelações. Ainda que o Espírito passa, ele tem dificuldade para entender, né? As filhas que profetizavam. Atos, capítulo 21, versículo 9, está escrito o seguinte: a igreja pode receber o dom espiritual de profetizar. Isto é, um dos dons de manifestação do Espírito Santo. Confira em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 5. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10 e 11. Entretanto, nos escritos do Novo Testamento não consta que uma mulher exercesse o ministério de profeta. O versículo em apreço diz que as 4 filhas de Filipe profetizavam. No grego, profeteusai, mas não são chamadas profetisas. Vou repetir. A igreja pode receber o dom espiritual de profetizar. Isto é, um dos dons de manifestação do Espírito. E eu quero aqui enfatizar, né? Aqui o dom de profetizar é o 6º dom que a Bíblia relata, né? São os dons espirituais. 1 Coríntios 11, 1 Coríntios 12, ela relata os 9 dons espirituais. E o dom de profetizar é o 6º dom espiritual. E aqui o dom em causa aqui é o dom de profetizar, que é o 6º dom. E aqui afirma. Pelo Espírito aqui significa por causa do que o Espírito dissera. O Espírito Santo não estava proibindo Paulo de ir a Jerusalém, né? A filhas que profetizavam, a igreja pode receber o dom espiritual de profetizar, isto é, um dos dons de manifestação do Espírito. Confira em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 5. Capítulo 12, versículos 10 e 11. Entretanto, nos escritos do Novo Testamento não consta que uma mulher exercesse o ministério de profeta. O versículo em apreço diz que as 4 filhas de Filipe profetizavam. Grego, profeteusai, mas não são chamadas profetisas. Por outro lado, somente homens, como é o caso de Ágabo, em Atos capítulo 21, versículo 10,
são chamados profetas. Isto quanto ao dom ministerial de profecia. Ver em Efésios, capítulo 4, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, nota. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, nota. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Atos, capítulo 21, versículo 10. Um profeta por nome Ágabo. Ágabo, um dos profetas que predisseram a fome de 46 depois de Cristo. Capítulo 11, versículo 27 ao 28. Agora prediz que Paulo será preso e encarcerado. Quanto mais perto de Jerusalém Paulo se aproximava, tanto mais claras as específicas ficaram as revelações sobre a sua ida. Verso 11. A profecia de Ágabo não dizia que Paulo não fosse a Jerusalém, mas somente o que lhe aguardava se fosse. Note que em nenhum incidente registrado no Novo Testamento, o dom de profecia foi usado para dirigir pessoas em casos que pudessem ser resolvidos pelos princípios bíblicos. As decisões do tocante à imoralidade, compra e venda ao casamento, ao lar e à família devem ser tomadas mediante aplicação e obediência aos princípios da palavra de Deus e não somente à base de uma profecia. No Novo Testamento, expressões vocais proféticas visavam, em primeiro lugar, a edificação, exortação e consolação da igreja. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. E, frequentemente, a orientação no cumprimento de missão. Ver Atos, capítulo 16, versículo 16. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém?